Alexandre Matos segue sendo preferido para assumir o Vasco, que tem um importante aliado para convencer o diretor do Atlético Paranaense. Vamos falar também da situação de Rodrigo Caetano, que apesar de ter seu nome ventilado no Vasco, tem praticamente um acerto com outro clube. Vamos falar das situações de Alex Teixeira, Seba Ferreira, também da saída da zona de conforto do Ramon Dias para vir para o Vasco. E o Abel Braga prestou solidariedade ao Brax e anunciou saída do gigante da colina. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você junto com a gente. A quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, o Campeonato Brasileiro encerrou, o Vasco só volta a jogar no dia 17 de janeiro, ainda não temos confirmado nem data de reapresentação, nem situação de reforços, questão de Ramon Dias, está todo mundo com medo. Ah, o Ramon Dias está se despedindo do Vasco e tudo mais, o Ramon Dias está se despedindo do ano, gente. Muito provavelmente, ele vai passar as festas de final de ano lá na Argentina, ou em outro lugar que ele entender que deve ser melhor para ele. Mas o Emiliano Dias também, inclusive Emiliano Dias hoje deu uma entrevista à Continental, né, à Rádio Continental, que é uma entrevista muito forte, né? Ele falou sobre o Santos, disse que o Santos para ele é o pior time do Brasil, falou sobre o que ouviu lá no jogo contra o Santos, que não gostou, né? Que foi as coisas que foram ditas. Disse também que foi o trabalho mais difícil que já fizeram. E disse que chamou o Ramon Dias de maluco quando o Ramon Dias resolveu aceitar o Vasco na situação que o Vasco estava. E que Ramon Dias queria tirá-los da zona de conforto, mostrar ele, tanto para ele quanto para o irmão dele, que sair da zona de conforto para fazer história. E foi o que o Ramon Dias fez. O Emiliano Dias também agradeceu a todos os torcedores do Vasco, que provavelmente estarão aqui em 2024, né? O próprio Lúcio Barbosa deixa claro que o Vasco conta com os trabalhos da comissão técnica e então estão satisfeitos com aquilo que foram feitos por Ramon Dias e por Emiliano Dias. Não podemos dizer o mesmo de Abel Braga e de Brax. O Brax deixou o Vasco, não continua no Gigante da Colina, fica fora, né, do time do Vasco para o ano que vem, não será o cara que vai montar a equipe, mas ele tem um aliado, né, que é o Abel Braga. E o Abel Braga hoje tomou as dores do Paulo Brax e disse que não se faz o que fez com o Paulo Brax, que o Paulo Brax fez um bom trabalho, que ele com o Paulo Brax fizeram uma dupla sensacional e muito mais, e encerrou dizendo que estava saindo do Vasco. A gente já sabia que o Abel sairia muito pelo seu apoio lá ao candidato à presidência do Internacional, né? Tanto ele como o D'Alessandro, que está no Cruzeiro, sairia. Mas o Abel foi piadista, né? Não pode dizer que o trabalho dele com o Brax foi muito bom, porque não foi. Tiveram vários erros. Teve um ponto aí que deixaram passar algumas coisas. A gente sabe que teve o Luiz Melo e tudo mais, mas tiveram erros no trabalho dos dois. Principalmente no trabalho do Abel, né? Que o Abel vendeu um bocado de ilusão aí, dizia que o Barbieri era isso, sensacional e tudo mais. Mas o Vasco, com os três, não deu certo. Isso é claro. A fusão Abel Braga, Paulo Brax, Maurício Barbieri não deu certo no Vasco. Tem porque o Abel aí tá dizendo que sacanagem, fizeram com o Brax, foi traição, blá blá blá, porque não foi, né? Não dá para o Abel Braga manter essa história aí de que o Paulo Brax foi injustiçado e tudo mais, porque a gente sabe, o próprio Brax deve saber que o trabalho que ele fez não foi um trabalho satisfatório. Isso é claro, isso é nítido, é notório.
E não dá para ele dizer aí que foi uma injustiça e que, lógico que o Brax tendo demitido, que ele também está se retirando. Não, não é bem assim não, Abel. O trabalho teve muitos defeitos. Falando sobre diretor executivo, alguns nomes surgem, né? Alguns nomes começam a ser ventilados. O nome de Rodrigo Caetano é um nome muito querido pela torcida do Vasco, que é o cara que esteve no último título do Vasco, de expressão, 2011. O cara que montou um elenco que a torcida do Vasco, querendo ou não, tem uma memória recente de grandes títulos. Em 2013 ele não foi tão bem, mas 2009 a 2011 ele monta time que bate em semifinal de Copa do Brasil em 2009. Aquele time que tinha um caminhão de gente aí que a gente tem a gente que a gente nem conhecia, que faz uma bela Série B. Mas o Rodrigo Caetano, segundo informações que a gente tem conversas com o Corinthians. E muito provavelmente o Augusto de Melo pode ser aí acertar com que o Rodrigo Caetano seja o novo diretor executivo do Corinthians. Se falava até dele continuar no Galo, mas muito provavelmente o Corinthians deve ser aí o futuro do Rodrigo Caetano. Sobre Alexandre Matos, é o nome que se fala nos bastidores que foi procurado, é o cara que tem mais prestígio entre os nomes que foram ventilados. Ah, o Rodrigo Caetano também tem título brasileiro. Tem título brasileiro, sim. O Rodrigo Caetano tem passagem muito boa pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Grêmio, pelo próprio Atlético Mineiro, só não pelo Inter, né? No Inter também não conseguiu ir bem. Mas o Alexandre Matos é um nome, e o Vasco tem o apoio de André Cury, segundo a Raíza Simplício, que cobre aí a situação pelo Gol, né? pelo site Gol, que tenta ajudar o Vasco para poder trazer o nosso Alexandre Matos, que já esteve muito próximo de reforçar o Vasco no ano em que o Salgado assume como o principal nome de presidência do Vasco, mas acabou não rolando. Então, é um nome forte, é um nome que está sendo trabalhado. O nome de Juninho Paulista aparece em terceiro plano, mas pelo que eu pude entender internamente, Juninho Paulista não seria necessariamente um diretor executivo do Vasco, estaria mais aí para um diretor técnico ou até um CEO, pelas conversas que eu pude entender aí nos bastidores. E aquela, vamos ver aí, o Vasco tem alguns dias para resolver isso. Teremos reunião do Conselho Administrativo da SAF, e aí envolve a presidência do Vasco. A expectativa é que nessa reunião o Pedrinho esteja presente já. E essa reunião que durará 3 dias, teremos definição do orçamento. Provavelmente será debatido esse nome para que seja definido nos próximos dias o novo diretor executivo do Vasco para tocar a banda, né? E já começar com negociações e tudo mais, que o mercado já está começando a ferver, né? Já está vendo outros times aí procurando suas situações. Então, o Vasco deve nos próximos dias aí ter definido essa situação de diretor executivo, e o nome mais provável, mais plausível é o de Alexandre Matos. Falando sobre prováveis jogadores que estão deixando o Gigante da Colina, o nosso querido Alex Teixeira, pela gestão anterior, ele estaria saindo. Mas como a gente vai ter uma troca de comando, não tem nada definido. Hoje, o Alex Teixeira está saindo do Vasco. Mas, pode ser que o novo diretor executivo chegue. Não, eu conto com ele. Pode ser que a comissão técnica entenda que pode contar com ele. Não dá para cravar. Quem dá para cravar que dá de saída é o Seba Ferreira. Jogador que não rendeu, não fez gols, é um pupilo do Ramon Dias, mas que tem uma opção de compra, está emprestado pelo Houston Dynamo. E a informação da galera do território MLS é que o Seba Ferreira está voltando para o Houston Dynamo, equipe da MLS que emprestou o jogador ao Vasco. Sobre negociações, sobre qualquer outra situação, gente, só com o diretor executivo. Não dá para dizer que o Vasco está tocando negociação com fulano. Há uma troca de comando, isso é claro. E após essa troca de comando ser feita, o Paulo Brax já saiu, o novo diretor executivo chegar,
conversar com Ramon Dias, conversar com Emiliano Dias, aí a gente